mostrando os dentes. O personagem principal tentou abrir a porta rindo. O homem notou que estava em uma barca de bênçãos. Voltando-se para ele, que estava ao lado dele, ele pediu que ela lhe desse biscoitos, pelo que viu o rosto de Lucas estava cheio de indignação genuína. O homem notou que seria ainda melhor se ela fizesse com os pés. Surpreso, o homem ergueu a cabeça. O rosto de Cairo estava cheio de incompreensão. Começou a sair vapor da boca de Diablo. Com um olhar de nojo, Lucas congelou, assustado. O homem tentou descobrir quem eram, ao assumir sua forma camuflada. O personagem principal anunciou que era ele. Surpreso, o homem disse que entendeu. Vendo que Lucas recuperou sua aparência anterior, o homem assumiu que essa face era sua verdadeira aparência. O personagem principal disse que se chama Frey Blake, espalhando as mãos em diferentes direções. O homem anotou. Eles eram um cliente mais impaciente. Então eles olharam, acrescentando. Ainda havia tempo até o momento marcado. Ao fazer o pedido, ele se virou. Cairo tentou entender do que ele estava falando. Lucas disse que não veio hoje, devido ao Golem, com uma expressão séria no rosto. O protagonista disse que estava aqui, resgatar Hector deste lugar. Olhando para o atônito Hector, Lucas confirmou que tinha certeza que ele passava todos os dias como se fossem infernos. Vendo como ele pegou os biscoitos nas mãos, alimentar Hector, o personagem principal, pensou que isso não era totalmente verdade. Estendendo a mão, voltando-se para os que iam embora. Hector pediu para eles pararem. Com cara de surpresa, ele perguntou se era verdade depois. Ele perguntou se realmente poderia sair daqui. Lucas, sorrindo, lembrou a Hector de suas palavras. Que este lugar era o paraíso. Um serviço dourado era visível em um dos armários. Hector questionou se o protagonista estava afirmando isso. Os 3 apocalipses estavam gravemente feridos. E o Senhor talvez esteja curando. Sentando-se em uma cadeira, Hector revelou que pensava. Por que a influência do Senhor havia enfraquecido? Perguntando recentemente o que havia acontecido. Lucas, cansado, se perdeu em seus pensamentos. Voltando-se para o atônito, Hector, o personagem principal, disse: havia um traidor entre os semideuses. Uma imagem de Rick surgiu em sua mente. Depois, Lucas falou sobre o demigodo. Com o poder da espada, Rick. Os caras ficaram chocados com o que ouviram. Surpreendido, Hector tentou descobrir o que aconteceu com o demigodo. Lembrando que se tudo fosse como Lucas disse, ele perguntou se Rick era o maior apoiador deles. Olhando para o atônito Hector, o personagem principal disse que Rick estava morto. A face de Lucas estava cheia de frustração e tristeza. Com as mãos cruzadas, o protagonista disse: a verdadeira situação era a oportunidade que receberam em troca da vida de Rick. Adicionando que devem aproveitar isso a todo custo. Olhando para Cairo, ao lado dele. Lucas revelou que ontem ele eliminou o apóstolo do último apocalipse remanescente, Herin, sugerindo que ela também entraria em hibernação em breve. Atrás de si, Cairo tentou entender o que ele estava falando. Desviando o olhar, o personagem principal congelou em uma posição. Hector, cauteloso, observou que se o apóstolo fosse morto, seu mestre entraria em hibernação, contando boatos de que ele então não acordar por cerca de 100 anos. Olhando para o atônito Cairo, Lucas disse que, de acordo com Rick, neste momento você pode se livrar deles com apenas uma faca de fruta. Por sua vez, curiosamente, o personagem principal falava sobre o quê? Cairo, surpreendido, observou que essa era a razão pela qual
Os demigódios se aproximaram. Se esconderam após matar o apóstolo. Lucas relatou as palavras de Rick. Quem o pediu para ajudar? Adicionando que essas foram as últimas palavras ditas a ele. Enquanto o abalo continuava a arder pela boca. Ele se perguntou se Luke estava falando sobre o demagogo dos Passos Nevados. Ao norte, com as mãos nos quadris, o personagem principal disse que Ellie poderia ajudá-los. Ao lado de Cairo, Diablo disse que há 100 anos, Elliot entrou em contato com ele e pediu-lhe para ser seu apóstolo. Luke percebeu que, se pensasse nisso, Diablo também disse estar nas terras nevadas do norte. Perguntando se era verdade, inclinando a cabeça. Diablo declarou ter desistido naquele instante. Adicionando, o único objetivo de sua vida era alcançar ao atingir o limite de sua magia, ele inclinou a cabeça. Diablo declarou que a proposta que ele precisava descartar seu mana e ganhar poderes divinos era absurdo. Vendo a surpresa, Lucas elogiou a decisão, adicionando que ele sobreviveu com uma expressão séria. Diablo relatou que isso não era totalmente verdade, dizendo que quase morreu e dedicou 20 anos a um único tratamento. Voltando-se, Cairo disse: era óbvio que Alaya decidiu isso. Se Diablo não apoiasse ela, ele a colocaria em perigo no futuro. Diablo, por sua vez, negou. Enfurecido, Diablo observou que Elias mentiu para ele por maldade. Uma imagem de um demigode surgiu em sua mente, cujo corpo estava envolto em uma aura gelada. Diablo disse que ela era caprichosa, comparando-a a uma criança pequena. Ainda mais, ele disse que não há nenhuma nobreza nela, notando que nenhum dos semideuses o tem. Nesse instante, o silêncio mortal pairava no aposento, com uma expressão séria no rosto. O diabo declarou que se decidirem atrair Alaya para si, ele os ajudará. Ele tinha certeza de que não havia ninguém tão forte. Ela Alaya olhando para os preocupados. Diablo observou que seria assim. Se ela se tornasse ele, encolhendo os ombros e virando-se para Hector, Lucas disse que vieram resgatá-lo. Perguntando o que ele queria fazer, colocando a mão no peito, Hector questionou se poderia haver dúvidas, dizendo que só esperava por este dia, adicionando que queria sair daqui. Isso foi como se o inferno se voltasse contra si. Cairo quis saber se Hector chamou este lugar Paradise, girando. Diablo revelou que havia um feitiço nas escadas, dizendo que era ridículo com o poder do Senhor. Isso faria demorar muito. Hector cruzou os braços e disse que sentia a segurança que essas palavras trouxeram, adicionando que ele realmente queria que este homem o abraçasse. Por sua vez, Lucas lembrou que não achava que seria tão sensível. Hector, sorrindo, disse que durante esse tempo, o personagem principal precisa olhar para o Golem. Lucas lembrou-lhe de suas palavras, confiando nele, que o Golem ainda não estava completo. Estendendo a mão, Hector disse que, embora o Golem ainda estivesse vazio, dentro criou corpo e aparência. Ao notar que haviam chegado, ele achou que seria bom receber feedback. Olhando para o espaço, Lucas ficou parado. Em uma caixa próxima, havia muitos desenhos. Mais tarde, Hector relatou um bom desenvolvimento de eventos, lembrando que também precisava pedir algo a Cairo. Depois disso, os rapazes entraram no laboratório de Hector. Olhando à sua volta, Lucas percebeu um amplo espaço na loja de antiguidades. Hector disse que eles estão aqui, liberados até mesmo da observação do Senhor. O protagonista olhou para a mulher,
nas mãos de quem estavam as línguas, com o qual ela segurava um metal quente. Atrás dos rapazes havia uma das invenções de Hector. Lucas ficou chocada com o que viu. Seu olhar caiu sobre um grupo de subordinados de Hector, que estavam alinhados em fila. Ao lado deles havia um segundo grupo de subordinados. Voltando-se para Hector à frente, o protagonista se perguntou se o Golemi o havia pedido. Não seria o mesmo. Afirmando ser um profissional, Hector tentou entender do que ele estava falando. Hector, sorrindo, disse que não era da sua competência para misturar trabalho com preferências pessoais. Lucas, por sua vez, disse que essas palavras são muito reconfortantes. Próximo, o personagem principal direcionou sua atenção para o Golem, que tinha fios no dorso. Lucas, indignado, lembrou que Hector disse que ele não misturava trabalho e preferências pessoais. Olhando pro Hector, Golem, observou que ela não estava em sua forma subordinada. Virando-se para o irritado Lucas, Cairo sugeriu que era por isso que Hector precisava de sua ajuda. Olhando para o Golem, virando-se para Hector, o protagonista tentou descobrir se era realmente possível colocar endurecimento desejado em tal aparência. Ao relatar que era assim, Hector observou que era um núcleo. Olhando para o estupefato Cairo, Hector diz que mesmo assim, ela parecia assim. Ele a tornou capaz de resistir facilmente. O poder de 1 milhão de mana. Vendo Lucas parado, imóvel, Cairo se perguntou se Hector estava falando de 1 milhão de modos, indagando se ele queria afirmar que tal núcleo existia. Desviando o olhar, o personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos. Depois, ele colocou a mão no peito. Cairo ficou chocada com o que viu. Seu olhar foi atraído pelo misterioso. O mecanismo nas mãos de Lucas. Voltando-se para Cairo, ao lado dele, Lucas disse que era anestesia, adicionando que era um núcleo criado por Shuai. Olhando para Anastasia, a face de Hector estava cheia de surpresa genuína. Segurando a bala de canhão nas mãos, ele declarou que, mesmo vendo com seus próprios olhos, ele não conseguia acreditar mais. Hector disse que Shuai era um gênio. E outro, como ele, não nasceria. Segurando o chapéu, Hector disse que havia algo escrito dentro. Depois disso, ele disse que Anastasia estava escrito ali. Surpreso, virei-me para Cairo. O personagem principal tentou verificar se tudo estava bem. Com o rosto cheio de preocupação, Cairo negou que fosse assim, adicionando que ele estava preocupado, dizendo que era apenas um objetivo. Lucas, cauteloso, se perdeu em seus pensamentos. Seu olhar voltou ao serviço dourado, que estava no armário. Ao olhar pela sala, Cairo percebeu que Shu deixou uma mensagem no fim do diário, dizendo que ele o instruiu a terminá-lo. Anastasia pegou o núcleo nas mãos. Cairo supôs que poderia representar um grande perigo. Os deuses inclinavam a cabeça. O protagonista disse que ficaria feliz se Cairo ajudasse Hector no trabalho. Caso ele fizesse eles poderiam terminar em alguns meses. Entrando no escritório de Hector, Diablo observou que os manteve esperando, com uma expressão séria no rosto. Ele declarou ter dissipado todas as maldições. Caso quisessem, podem sair agora mesmo. Voltando-se para Diabo, ao lado dele, Cairo observou sua incrível velocidade. Encolhendo a cabeça, Cairo sugeriu agilizar os negócios. Voltando-se para Hector, ele se perguntou se precisava levar algo consigo. Hector, sorrindo, indagou sobre o que precisaria, notando que seu corpo já era suficiente para ele. Mais adiante, ele falou sobre os gólgulis considerados seu corpo.
e os instrumentos que são seu corpo. Olhando para o indignado Cairo, Hector observou que ele considerava tudo neste workshop como sendo seu corpo. Depois disso, Cairo tentou descobrir quantos corpos ele tinha. O personagem principal sugeriu ativar um enorme teletransporte. O céu diurno estava coberto de nuvens. No meio da floresta, Lucas e Isabel estavam em um tronco de árvore. Isabel, surpresa, tentou descobrir o que era. Por sua vez, o personagem principal disse que este é Reynolds da Melun, com uma expressão atônita no rosto. Isabel se perguntou se eram as terras dos elfos. Ela continuou falando sobre rumores que a entrada de pessoas de fora, sem revelar a presença deles. É um crime hediondo descobrir se atrás dos rapazes. Snow notou que sabia que eram eles. Ela chegaria com uma expressão séria no rosto. Ela percebeu que eles não se viam há muito tempo. Voltando-se para o personagem principal, Isabel, surpresa, tentou descobrir quem era. Levando-se de pé, Lucas anunciou que era a rainha dos elfos. A seguir, Snow tirou a máscara do rosto. Depois disso, ela retomou sua verdadeira imagem. Com um rosto envergonhado, Isabel observou que a neve era tão bela quanto uma santa. Desviando o olhar, Snow questionou se Rick estava realmente morto. Aguardando, o protagonista relatou que isso era tão cansativo. Snow tentou descobrir quem matou Rick. Franzindo os olhos, Lucas declarou que o assassino era o Lorde. Abaixando as mãos, a neve congelou em uma posição. O rosto dela estava carregado de irritação. Olhando pelas extensas florestas, Snow disse que seus conterrâneos foram mortos por um semideus. Lembrando que ela soube disso depois, e o demigode estava relembrando, uma imagem de Rick, que se sentou ao lado dela, apareceu em sua mente. Sua gaze caiu na mão do demigode, a qual foi estendida em sua direção. Snow contou que Rick a salvou quando ela estava morrendo. Atrás de Rika, muitas partículas de orvalho eram visíveis. Snow disse que ainda não conseguia esquecer a mão que ele estendeu a ela, no meio da repentina tempestade de neve, encolhendo a cabeça. Snow disse que Rick foi um herói que lhe deu uma nova vida. Com um olhar triste, o personagem principal registrou o que também lhe aconteceu, voltando sua atenção para Lucas ao lado dela. Isabel se perdeu em seus pensamentos. De costas para os rapazes, Neve convidou-os a esperar um pouco neste lugar. Depois disso, ela entrou no meio da floresta. Voltando-se para o protagonista ao seu lado, Isabel notou que ficou surpresa, relatando que ele chamou o demigode, o salvador de sua vida, olhando para a espinha de Lucas. Ela adivinhou que muitas coisas diferentes haviam acontecido durante sua ausência, aproximando-se da pilha de pedras. Isabel congelou em um lugar. Ao se virar, viu algo sorrindo. Snow anunciou que renunciou ao trono. Espalhando as mãos em diversas direções, ela percebeu que deveria ter feito isso antes. Falei sobre a sensação extraordinária. Depois disso, o personagem principal se perguntou se este fosse do qual um lugar ele poderia sair facilmente. Com a mão no pescoço. Snow disse que os anciãos a amedrontaram, tentando detê-la, lembrando que essa foi a razão que levou a 1 hora. Lucas pensou que ela poderia fazer isso. Desviando o olhar, Snow disse que seus murmúrios não pararam. É por isso que ela fugiu. Por sua vez, o personagem notou que ela não conseguiu convencê-los. Enrolando as mãos, Snow declarou que ia embora. Apenas temporariamente, acrescentando que, por enquanto, ela nomeou outra pessoa para substituí-la.
e voltaria imediatamente depois de lidar com todos os assuntos. Estendendo o dedo, ela parou em uma posição. Voltando-se para Lucas, sentado ao lado dele, Snow declarou que a partir de hoje, ela também se enfrentaria na destruição de deuses. O personagem principal ficou chocado com o que ouviu. Havia um sorriso suave no rosto de Snow. Depois disso, um quase notável sorriso também surgiu no rosto de Lucas. Dando a mão a Snow, ele disse que contava com ela. De repente, a neve se jogou nos braços dele. A face de Isabel estava cheia de indignação genuína. Indignada, ela se perguntava o que eles faziam à luz do dia. Por sua vez, Snow tentou descobrir se este é o que um cumprimento humano parece. Surpresa, Snow percebeu que não era mais uma rainha. É por isso que ela precisa afeiçoar-se mais ativamente à etiqueta humana. Ao ouvir isso, Isabel declarou que a primeira neve precisa melhorar o discurso. Com uma expressão confusa no rosto. Isabel disse que as pessoas não usam seus corpos assim. De repente, indagando se Snow sabia que o corpo era tão precioso, porque foi recebido dos pais. Depois de denunciar barulho excessivo, Snow tentou descobrir quem estava à sua frente. Olhando para a irritada Isabel. Snow, ela achava que era a mulher do personagem principal. Nesse momento, Lucas disse que era assim quando a campainha tocava. Gritou que não era assim aproximando-se de Isabel. Snow observou que, se ela não é uma criada, então quem é ela para ele? Olhando para Lucas. Quem ficou surpreso? Isabel pediu que ela não perguntasse tão duramente. Notando que nesse caso, nada a responder, colocando a mão no rosto, embaraçado, de Snow perguntou novamente a quem ela estava relacionada. Lucas, surpreso, Isabel se autodenominou sua namorada, removendo a mão de Snow do rosto dela. Ela gritou que só diria isso. Fechando os olhos, Isabel disse que não se importava sobre a diferença de idade de cerca de 4.000 anos. O personagem principal observou ele não entende o que é essa loucura. Isabel está falando besteira. Voltando-se para Lucas, que caminhava ao lado dele, Snow quis saber para onde ele ia, informando que era uma história longa. O protagonista pediu que ela o seguisse. Depois disso, Isabel pediu que eles a esperassem. Seu caminho levou a uma enorme árvore. Ao lado, muitas casas podiam ser vistas. Isabel virou-se para Lucas e perguntou o que eles estavam fazendo enquanto ela estava fora. Depois de ouvir os principais personagens disseram que estavam capturando demigods, então Isabel se perguntou quem era essa garota. Lucas, em troca, repetiu que era a rainha dos elfos. Isabel disse que essa explicação não era suficiente, dizendo que estava barulhento. Lucas pediu que ela voltasse ao círculo. Neve. A liberdade. Isabela caminhava em um caminho no meio da floresta. Neve viu a estrutura à sua frente. Parou e perguntou se este era o local onde Frey e eles estavam. Bella a guiava. Neve, Frey e Bella. Parou na frente da porta, à base do círculo de Truman. Snow olhou para Isabela e ela disse que este lugar era a base principal do círculo Truman. Banyan ficou chocada ao ver Frey chegar. Ela abriu a boca, mas não conseguiu falar. Ao recuperar os sentidos, Banyan pegou as mãos de Frey, saudando sua lavanderia. Frey, com um leve sorriso no rosto, retribuiu seus sentimentos e a saudou de volta. Frey fechou os olhos ao ouvir a pergunta preocupada de Banyan sobre o bem-estar dele. Frey respondeu com um sorriso, afirmando que estava bem. A Isbaniana virou-se para a Grid Sabelha.
Quem estava ao lado? Bai Nian interrompeu suas palavras. Ao ver o inesperado convidado, Snow observava Bai Nian. Bai Nian ficou impressionado com a beleza deslumbrante da neve. Ela até recuou e sua cabeça parecia ser atravessada por uma descarga elétrica. Bai Nian recuou um pouco, indagando sobre a personalidade de Snow, chamando-a de bela dama. Snow colocou a mão no peito e se apresentou como a rainha de todos os elfos. Ao mesmo tempo, Frey virou-se para Snow. Lembrou-lhe que ela havia deixado este posto um pouco antes, dentro da tenda circular de Banyan. A neve questionava o Banyan sobre a situação do círculo Troman. Banyan sentou-se na cadeira principal, enquanto Frey e Isabela se sentavam de cada lado dela. A face de Banyan ficou um pouco vermelha. Depois das perguntas de Snow, ela imediatamente começou a se culpar, começando a falar de suas falhas. Isabela, olhando para Banyan, começou a negar suas palavras, porque tudo estava ao contrário. Saída da crise resultou do modo como ela os criou. O círculo Banee fechou os olhos e sorriu de forma estranha às palavras de Isabela. Agradecendo a neve, ao lado de Freya, chamou Banien de mestre excepcional. Ela disse que uma vez ouviu se a pessoa no topo começou a levar uma vida tranquila, se tornaria veneno. Snow inclinou a cabeça para a frente. Elogiou Banyan por não esconder seus defeitos. E, tentando mudar, Snow entendeu por que Frey se juntou ao círculo. Frey virou a cabeça para a neve. As palavras dele surpreenderam Snow. Frey revelou a verdadeira natureza de Banyan. Snow ficou chocada ao descobrir que Banyan era um dragão. Banyan ergueu as mãos. O rosto dela ficou avermelhado de vergonha. Banyan estava nervoso com o elogio das pessoas ao seu lado. Isabela virou a cabeça e se voltou para Frey, perguntando o que ele pretendia fazer. Porque os dois mais fortes deles, os oponentes, estavam entre os 3 círculos mais fortes. Agora que não tem evidências, precisas de seu mal-estar. Nenhum sentimento de mal para eles. Eles não podem incomodamente provocá-los. Banyan e Isabela olharam para Frey com interesse. Quem fechou os olhos e assentiu. Ele concordou com as palavras de Isabela. Frey lhes disse que realmente não havia necessidade de provocação. Frey abriu os olhos, dizendo que eles só precisavam mostrar corretamente o seu inimigo, que era tarde demais para conter. O círculo de Na noite anterior, houve uma linda noite estrelada, céu coberto de nuvens cúmulos. Frey e Snow estavam no bosque. Fizeram uma sepultura improvisada para Rick, ao lado do qual colocaram uma espada. Neve cruzou os braços em gesto de oração e fechou os olhos, rezando. Depois que Snow terminou de rezar, Freya, ao seu lado, expressou sua surpresa, pois não imaginava que elfos também têm cultura. Por isso, cantam as almas dos mortos. Com a ajuda das orações, Snow respondeu dizendo: todos os elfos nascem na floresta. Então, após a morte, eles só voltam para lá. Então, eles só os imitaram. Pessoas. Snow olhou para a espada no chão. Ela sentia um pouco de arrependimento, mesmo que fosse apenas por satisfação pessoal. Ainda estavam com tanta pressa, mesmo a espada que temos não é a de Rick. Frey olhou para trás, notando um morcego se aproximando. Snow viu um morcego voando à frente deles. Ela perguntou ao Frey se era um familiar. Frey confirmou, mas admitiu que não era seu familiar. O corpo do morcego estava envolto em uma aura vermelha. A voz de Charles veio do morcego. Ela informou a Frey que Alton concordou com o encontro. Frey olhou para o familiar Charles. Charles transmitiu sua voz pelo familiar, dizendo que Alton queria encontrá-lo pessoalmente. Frey perguntou sobre o local de culto.
asas batendo à luz da lua, diante de Frey e Snow. Charles disse que Alton virá até ela. Frey será. Parecia que o círculo de invocação de Assura atraiu-o muito, observando a lua crescente no céu noturno. Frey mandou Charles se dirigir ao abrigo do Círculo Truman, e quando chegarem à Floresta Francisco, ele sairia para recebê-los. Retornando ao presente, Frey chamou Banyan. Isso fez com que ela se sobressaltasse e olhasse na sua sobre direção. O hóspede que chegaria amanhã. Surpreendeu Banyan, que estava ao seu lado. Banyan, olhando para Frey, expressou seu entendimento e decidiu receber os convidados com honras. Mas Frey disse que não era necessário. Mas ele gostaria que ela saísse com ele. Os olhos esmeralda de Banyan fixaram-se em Frey. Depois de pensar, ela, no entanto, aceitou seu pedido. Depois de algum tempo, na base do Círculo do Tron, uma mesa festiva estava sendo preparada para os convidados. Banyan se movimentava em volta da mesa, supervisionando pessoalmente os cozinheiros e trabalhadores. Banyan inclinou-se e apoiou a mão na mesa. Ela estendeu a mão e peço-lhe que mude a fruta para o outro lado. E as folhas de chá aqui. Ariane, com várias ferramentas nas mãos, voltou-se ao ouvir a voz de Frey. Ao ver o convidado, Banyan, ela ficou horrorizada, com a boca e os olhos bem abertos. Todos os pratos, as mãos de Banyan caíram e se partiram. Banyan ergueu as mãos com medo. O choque e horror dela estavam evidentes em seu rosto. O mestre Alton e Charles caminharam ao lado de Frey, com as mãos atrás das costas. Alton era um homem de meia idade com cabelo preto encaracolado. Alton usava um manto azul escuro sobre a roupa. Alton olhou para Banyan com seus olhos azuis e a saudou, chamando-a de honra. Mas rapidamente se corrigiu e perguntou se ela era agora uma mestre. Banyan assentiu nervosamente, confirmando sua posição como mestre do círculo. Alton passou por Banyan, a quem esticou os braços de medo. Mas quando ele passou, ela e Frey sentiram o desconforto da situação. Rápido, Frey passou pelo atônito Banyan e lembrou a ela que não precisava se preocupar. O rosto de Banyan tornou-se e ela permaneceu de pé, a boca aberta. Pouco depois, Alton e Charles sentaram-se juntos, na tenda principal, sentados em frente a Isabela, Frey e Neve, enquanto Banyan estava sentado na cabeceira da mesa. Ela se olhou para os chegados com uma expressão muito séria. Alton, sentado ao lado de Isabela, decidiu discutir o principal. Desde o início, ele se voltou para Frey, indagando sobre o círculo de convocação de Assura, tudo, e inclinou a cabeça. Ele perguntou a Frey o que ele queria em troca. Frey fechou os olhos, sorrindo. Ele gostava da sinceridade e rapidez. Conversação de Master Visby. Ao abrir os olhos, os pupilas de Frey brilharam intensamente. Alton ficou surpreso com as propostas de aliança. Criança, chiticou quando ouviu Frey. Banyan saltou e gritou para Frey o que ele estava falando. Alton se acalmou rapidamente, assentindo consigo mesmo. Graças às palavras de Frey, ele confirmou alguns boatos. Isabela e Frey observam atentamente Alton enquanto falava sobre os rumores. Disse: estavam recebendo pressão desses dois círculos. O olhar de Alton tornou-se um pouco triste. Ele recusou a aliança proposta por Frey. Alton colocou a mão na mesa e levantou-se. Ele recusou a aliança, apoiando-se nela, porque ele compreendeu que, incluindo uma aliança com eles, nessas circunstâncias, era como se tornasse inimigo. Com esses dois círculos, Alton levantou-se da cadeira e dirigiu-se à saída.
Ele olhou para Frey, dizendo que ele, como o mestre Fizbianlet, ele não tinha motivo para causar caos em seu círculo. Frey viu Alton ir embora. Olhando para a saída de Alton, Frey o chamou de mestre excepcional. Frey cruzou os braços sobre o peito. Falei sobre como ouvi dizer que Alton estava empurrando o círculo para o plano de fundo. E ele só se interessava pelo mundo da magia. Por causa das suas palavras. Todos na tenda o olharam. Banyan até gritou, tentando interromper suas palavras. Alton interrompeu o olhar gelado, fixo em Frey. Alton, em seu lugar, exausto e desgastado, dizendo-lhe para se preparar, porque se esses dois círculos decidirem unir forças, mesmo que os cubram, eles não resistirão. Frey riu das palavras de Alton. Ele sentiu que havia um leve mal-entendido. Alton virou a cabeça. Quando Frey lembrou de ter proposto uma aliança, e foi um acordo para muito trabalho. Com igual esforço, Alton ficou um pouco surpreso, embora não o demonstrasse externamente. Alton, olhando para Frey. Indagado se eram iguais, Frey levantou-se da cadeira. Ele bateu com força na mesa, afirmando que a partir de então iria parar as batalhas inúteis de atrito entre os círculos. Isso contrariava, seja por seus pescoços fortes ou por sua haste apressada. Não permaneceria em ordem. Frey, com as mãos nos bolsos, andou até Alton e se posicionou em frente a ele. Alton e Frey ficaram em frente um ao outro, cada um olhando nos olhos do interlocutor. Até que Frey disse que seria muito gentil excluí-los deste desordem repentina. Se Alton prometesse estar do seu lado. Frey olhou para Alton em silêncio. Depois das palavras, Alton, olhando para Frey, indagou se havia fundamento para essa arrogância. Frey não respondeu, de imediato, mas entrou no bolso interno da jaqueta. Com a mão, Alton arregalou os olhos ao ver o que viu. Frey segurava uma esfera na mão. Era um cristal de demigode que ele obteve de Rick. Mas ele enganou Alton, afirmando que foi ele quem fez isso. Quem matou o demigode? Alton observou atentamente a esfera e a palma de Frey. Ele não conseguia acreditar que Frey derrotou o demigode. Muito menos matou o pau, enquanto Frey, alegremente, ele sacudia a mão. Sobre a grandiosidade do círculo de Troman. Charles levantou-se com vontade de apoiar Frey. Banyan, que observava de lado. Ela abriu a boca, surpresa. Ela também se surpreendeu com as palavras dele. Quando Frey baixou a mão, Alton, que estava em frente a ele, disse que era ainda mais difícil para ele acreditar em tal bobagem. Especialmente porque como ele saberia se Frey destruiu com as próprias mãos? Próprias mãos, ou simplesmente recebeu essa contagem de algum lugar. Frey, após ouvir Alton, inclinou a cabeça e disse que ele mesmo deve estar ciente de que isso não funcionaria. Com este item, Charles se aproximou e confirmou as palavras de Frey. Ela era uma testemunha próxima e o ajudou. Então Charles fixou o olhar em Alton, perguntando por que ela começou a desempenhar um papel de conexão pelo bem desta reunião. Alton, com as mãos atrás das costas, olhou surpreso para Charles. Quem disse isso? Esta união pode se tornar uma força confiável para eles. Alton cobriu a boca com a mão e refletiu sobre as palavras de Charles. Banyan, que pulou do assento. Ouça com essa ideia. Bella e Alton admitiu que inicialmente ele veio aqui apenas por causa da Asura. Círculo de invocação, mas a frase oferta agora parecia tentadora. Alton caminhou em direção a Banyan. Inicialmente, ele não pensou que aprenderia algo muito mais interessante do que a... Ao se aproximar de Banyan, Alton criou um círculo de invocação. Ela recuou um pouco, com medo e apreensão. Banyan olhou para Alton, chocada. Ela nem sequer conseguiu falar. Alton,
Nessa hora, estendeu a mão, sinal de que ele estava pronto para uma aliança. Alton ficou com o braço estendido e informou a Banyan sobre o acordo. O rosto de Albanian tornou-se um pouco vermelho. Ela tentou cobrir a boca com as mãos, a qual estava sobressaltada. Ao ouvir Alton dizer que Fisbin era, Hamlet prometeu ao Trau e ao Círculo relacionamentos de aliança impecáveis. Logo, Banyan estendeu a mão e sacudiu a de Alton. E assim começou a união do Círculo de Fisbin e Hamlet. E o Círculo Truman, na noite profunda, em algum lugar da floresta. Azura tremeu de raiva. As 3 faces dele apertaram os dentes e se enfureceram. Frey disse que foi coincidência, e ele teve que chamá-lo. Um Azura furioso agitou seus 6 braços, gritando para o frase abaixo, chamando-o de idiota. Curse-o pelo desafio repentino, além da razão de sua convocação. Uma gota de suor deslizou pelo rosto de Alton, ao se convencer de que era de fato Azura. Frey colocou as mãos nos quadris e piscou para um xarope, dizendo-lhe para não ser tão sério, porque ele simplesmente confiou nele um pouco. Mas Sura estava seriamente irritado e começou a lembrar a Frey que a não autorização distribuição de dados secretos a terceiros é proibida, fora do contrato assinado. Inesperadamente, Alton, quem estava ao lado de Frey, interveio na conversa e tentou